Bate. Criei meus filhos aqui. Eu, minha esposa, a gente tinha um soldado com um filho. A gente dividia a comida, dividia o pão. Qualquer esquadra que adentrasse a Baía de Guanabara tomaria facilmente a cidade. Então era importante impedir que se entrasse qualquer navio. Fortaleza de Santa Cruz tomou parte em vários episódios da história colonial, imperial e republicana brasileira. A Fortaleza, ela foi protagonista em toda a história do Brasil. De pedra em pedra se fez a história, complexo de formas que a todos seduz. Relicário profundo de nossa memória, traduzido nas muralhas de Santa Cruz. Ícone soberano da Guanabara, vigilante em contexto de uma nação, traz consigo a lembrança mais cara, presente na alma de cada canhão. Guardiã do Estado, sentinela do passado, trabalho silente, cultura no presente, um sonho seguro, tradição no futuro. Sentença perfeita aqui se alistou, verdade tão certa a tropa adotou. Sentinela alerta, alerta estou. A Fortaleza de Santa Cruz é uma máquina do tempo a céu aberto. Ela é testemunha de toda a história do Brasil, de todos os períodos. Colônia, Império, República. Nós costumamos dizer, e isso é uma fala que é corriqueira no Exército Brasileiro, que os canhões das fortificações, hoje eles atiram cultura e cidadania. Ela, na verdade, hoje não tem mais, ela é um quartel, ela não tem mais função estratégica no sentido militar. Ela, desde 86, ela foi tombada em 1939, e foi, na verdade, aberta ao público para visitação guiada a partir de 1986. Essa região da Baía da Guanabara, ela era uma região estratégica, tanto para portugueses quanto para franceses, principalmente, porque era um ponto muito importante de apoio à navegação no Atlântico Sul. Muito antes da construção, por exemplo, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, essa região já era visitada por navegadores de várias nacionalidades, principalmente portugueses, castelhanos, franceses e até mesmo holandeses, em busca de água potável e principalmente para o corte, né, e transporte de pau-brasil. Logo, era uma região disputada por várias nações, né? Qualquer esquadra que adentrasse a Baía de Guanabara tomaria facilmente a cidade. Então era importante impedir que se entrasse qualquer navio. Então foi feita a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte São João e depois, já no século XVIII, foi feito o Forte da Laje, que assim procurava limitar os buracos pelos quais os navios passassem. Muita gente visita a Fortaleza de Santa Cruz e pergunta: ué, mas a Fortaleza já participou de algum combate? O batismo de fogo foi no ano de 1599, atuando no contexto da União Ibérica contra o corsário holandês Oliver van Noort. Na verdade, ele foi confundido com um corsário. Ele não era corsário, era apenas um almirante holandês que buscava efetivamente os chamados refrescos. Já mais adiante, né, no início do século XVIII, duas situações específicas envolveram a Fortaleza de Santa Cruz. O Rio de Janeiro tinha se tornado o Porto do Ouro desde o final do século XVII. E, por questões políticas, a França resolveu atacar o Rio de Janeiro, porque a França esperava um apoio de Portugal num conflito armado com a Espanha, e os portugueses, em vez de ficar do lado dos franceses, ficaram do lado dos espanhóis. Então o rei Luís XIV resolveu se vingar, tomando o Rio de Janeiro, mandando para cá 6 navios e cerca de 1000 homens sob o comando do corsário Jean-François de Clercq. Esse corsário francês tentou justamente forçar a barra do Rio de Janeiro, tentou entrar com seus navios pela Baía de Guanabara,
mas não conseguiu. A artilharia de Santa Cruz e São João conseguiu repeli-lo. Ele vai voltar para o alto mar, mas vai contornar na direção da Baía de Sepetiba e vai desembarcar seus homens no que é hoje Guaratiba e vai marchar de Guaratiba pela retaguarda da cidade até onde hoje é Santa Teresa, Lapa, vai atingir a cidade justamente por aqueles dois bairros. Quase tomaram a cidade do Rio de Janeiro, quando já estavam festejando nas ruas a tomada da cidade, desceu o povo dos morros do Rio de Janeiro, armados de paus e pedras, e entregaram o de Klerk preso ao governador da cidade do Rio de Janeiro, Francisco de Castro Moraes. Os franceses foram presos, alguns foram mortos, enfim, muitos morreram na marcha forçada de Guaratiba até o Rio de Janeiro, propriamente a cidade, né? E, no final das contas, o próprio de Klerk vai ser misteriosamente assassinado enquanto estava sob a custódia dos portugueses. Em 1711, participa do combate na invasão francesa de René du Guesclin. Numa manhã de nevoeiro, uma esquadra francesa veio vingar, de certa maneira, o insucesso de Klerk. As fortalezas de primeira linha não vão conseguir barrar a sua entrada. Santa Cruz, inclusive, se encontrava artilhada de maneira deficiente naquele momento. Estavam desarmados por total incompetência do governador do Rio de Janeiro. Você tem que pensar o que era o armamento da época. Aqui do lado tem um bom exemplo. Os canhões à época, para você armá-los, você levava uns 15 minutos. O coeficiente de acerto de um canhão desses era de 4%, ou seja, a cada 100 disparos, só 4 acertavam, o que obrigava a fortaleza a ter dezenas, quando não centenas de canhões. E os navios, idem, todos eles disparando ao mesmo tempo, eventualmente alguma coisa acertava. E também quando acertava num navio, acabou-se o navio, né? E vão tomar a Ilha das Cobras e a partir da Ilha das Cobras vão tomar a cidade. Saquearão a cidade durante semanas, né? Os franceses só se retirarão após o pagamento de um vultoso resgate que envolvia 600 mil cruzados em ouro, 150 caixas de açúcar e 200 bois. Esse foi o resgate pago pela cidade do Rio de Janeiro para a sua libertação. Não estou falando aí do saque feito pela tripulação da esquadra de Du Guesclin, que foi um saque bastante volumoso, que acabou em parte sendo embarcado para a França, em parte sendo vendido à população local. Comecei como soldado, servindo, né, meu período de um ano de serviço militar, e fui convidado pelo coronel para continuar como soldado. Só que aí, né, meu pai não ficou de acordo. Aí eu falei para ele que não queria ficar como soldado, porque meu pai não tinha gostado. Ele dei baixa. E ele me prometeu essa vaga de trabalhar como funcionário. Eu falei, eu aceito a vaga. Só que naquela época que eu servi, a vaga saiu bem depois, um tempo depois. Aí eu falei, olha, eu não vou ficar por aqui, minha família mora em Marechal, eu vou voltar. Não, quando tiver a vaga eu mando uma pessoa lhe avisar. E realmente ele mandou. Eu voltei para Fortaleza para trabalhar como funcionário. Levava o pessoal para o Rio, que não tinha ponte naquele tempo, todo mundo usava a lancha para transporte para suas casas. O acesso até 1943 foi somente marítimo. Não havia nenhum tipo de estrada, né, no caso, nenhuma via terrestre que conseguisse dar acesso à Fortaleza de Santa Cruz até 1943. Nós temos um cais chamado Cais Imperial da Fortaleza de Santa Cruz. E nós tínhamos um portão principal que fica abaixo da nossa guarda do quartel, do acesso principal da Fortaleza de Santa Cruz hoje, que é chamado Portão Colonial. E ali era o desembarque de todas as embarcações que chegavam na Fortaleza. Depois que a ponte foi inaugurada, aí diminuiu um pouco o fluxo, porque o pessoal, a maioria era mais perto, para ir de carro, quem tinha carro ia mais de carro. Aí eu tinha uma casa que estava desativada e o coronel me cedeu a casa. Aí eu ajeitei a casa e vim morar aqui. E aqui meus filhos cresceram, depois nasceu o último e se criaram aqui. Foi muito bom, como eu já falei, porque as crianças ficaram, era só o grupinho deles mesmo era aqui. E aqui eles estudaram, se formaram. Só que depois de um período aí que as lanchas foram
ficando mais antiga, aí foi encostando, aí cada um ficou numa seção. A minha área que me escolheram para me trabalhar foi aquela área da capela ali. Quem tomava conta aí era eu. Capela de Santa Bárbara, com a pedra fundamental no ano de 1612. Ela é a segunda capela mais antiga da cidade de Niterói. No altar, uma imagem de Santa Bárbara com 1,73 m de altura, feita em madeira maciça, é uma joia do Barroco Nacional. E ela foi enviada, no caso da Europa, não para a Fortaleza de Santa Cruz. Ela foi enviada para o Forte da Cruz, que existia onde hoje é a rua 1º de Março. E todas as vezes que tentavam levar a imagem para o seu local de destino, o céu ficava encapelado, o mar ficava revolto e eles não conseguiam cumprir a missão. E aí um dos mestres das embarcações teria dito: a santa quer ficar na Fortaleza de Santa Cruz, vamos fazer a vontade da santa. E a partir daí nós tínhamos um oratório à Nossa Senhora da Guia, passamos a ter uma capela de Santa Bárbara. Uma outra lenda se refere a um túmulo que existe numa das paredes internas da capela de Santa Bárbara. É o túmulo justamente de Iracema. Uma história que eu vejo dizer que a filha desse capitão ela era apaixonada por um soldado. Os mais românticos fizeram uma lenda que a menina teria se apaixonado por um soldado e o pai dela seria um oficial da Fortaleza de Santa Cruz e teria proibido esse romance. E ela se atirou de uma das muralhas da Fortaleza de Santa Cruz e depois seu corpo, resgatado, teria sido emparedado na Capela de Santa Bárbara. Isso é a história que conta, né? Sou eu que estou contando, é a história que eu vejo falar. Faz parte de todo o imaginário que cerca a nossa fortificação. Conta a história que as missas celebradas na Capela de Santa Bárbara, obrigatoriamente, tinham que ter assistência de todos os soldados da fortaleza. Então, nesse momento, se todos os soldados estavam assistindo à missa, quem tomava conta da entrada da Baía de Guanabara? O próprio padre. Então, na nossa capela, existe uma janela que visa exatamente a entrada da Baía de Guanabara. E dizem que o padre, ao avistar alguma embarcação, dava o sinal para os soldados para guarnecerem os seus postos. Ou seja, o ditado, um olho no padre e outro na missa, teria saído aqui da Capela de Santa Bárbara. Há uma controvérsia em relação justamente ao que teria dado origem à Fortaleza de Santa Cruz, né? Alguns historiadores mais tradicionais afirmavam justamente que a Fortaleza de Santa Cruz teria sido construída a partir de uma bateria francesa, só que há aí também na verdade, uma outra corrente de historiadores mais recentes e baseados em documentos, eles afirmam que a Fortaleza de Santa Cruz teria sido realmente construída a partir de uma bateria portuguesa construída em 1578 naquela ponta rochosa. Entre a Fortaleza de Santa Cruz e a Fortaleza de São João, que é a entrada da Barra da Baía de Guanabara, nós temos 1.500 metros. Essa posição é uma posição privilegiadíssima justamente para defender a entrada da Baía de Guanabara ainda no século XVI. A Fortaleza de Santa Cruz era uma fortificação de primeira linha que cruzava fogos, ou seja, suas peças de artilharia cruzavam com as peças de artilharia de São João. Tudo que entra ou sai do Rio de Janeiro utilizando a Baía de Guanabara passa exatamente nesta posição, entre a Fortaleza de Santa Cruz e a Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. A Fortaleza de Santa Cruz, como peculiaridade do ponto de vista da estrutura de defesa da Baía da Guanabara, ela é uma fortaleza marítima, então
ela é uma das maiores fortalezas marítimas da América Latina, a maior do Brasil e uma das maiores da América Latina, ou seja, ela guarnecia a entrada da Bahia, ela conseguia atingir com a sua artilharia embarcações no contexto do alto mar, né, pelo menos da parte externa da Baía da Guanabara, e efetivamente ela era posição estratégica, como diziam os antigos engenheiros militares, ela era quase um padrasto, né, como se diz na linguagem técnica, um padrasto das fortificações que defendiam a cidade. Fortaleza é um conglomerado de posições fortificadas. Quando a Fortaleza de Santa Cruz recebe essa denominação em 1612, aqui nós temos 3 posições. Uma bateria, que era a Bateria Nossa Senhora da Guia, um forte chamado Forte Santa Cruz, que é onde fica a posição do nosso farol, e outra posição fortificada exatamente aqui na área de Capela. Então, essa união de posições fortificadas formou a Fortaleza de Santa Cruz. Para entender a própria morfologia, né, a própria configuração da Fortaleza de Santa Cruz, nós temos que começar do rochedo. Quanto mais perto do rochedo matriz, né, mais antiga é a estrutura da fortificação. 85% do que está lá é do século XIX já. Alguma coisa do século XVIII, a maior parte já do século XIX. Porque as fortificações antigas lusitanas eram de madeira e terra. Inclusive, isso tinha uma prática, né? A bala do inimigo penetrava na muralha e ficava presa ali dentro. E podia até ser reaproveitada posteriormente. Aquela ideia daqueles fortes fabulosos, isso você vai encontrar mais no século XIX. A própria Fortaleza de Santa Cruz foi assim. A maior parte do tempo, 90% do que você vê ali, já foi feito no Segundo Império Brasileiro. Nós temos aqui 3 grandes etapas de construção. A primeira fase, até o século XVIII, depois uma grande reforma a partir da invasão francesa do ano de 1711. Nós tivemos uma restauração do sistema defensivo da Fortaleza de Santa Cruz. E no século XIX, 1863, com a questão Christie, a Fortaleza toma a posição atual, que é a construção de casamatas. São uma série de construções em aço, são várias abóbadas de berço, que fazem com que a Fortaleza se torne o principal ponto de arquitetura militar do nosso país. Você vê que esse forte aqui, ele foi montado na pedra desde lá de baixo até em cima. Diz que essas pedras são pedra portuguesa, que vinha de Portugal. E eles montavam aqui, isso aqui é feito de pó de pedra e óleo de peixe, porque naquele tempo não existia cimento, né? Então o cara montava, fazia uma massa e fazia essas pedras e ia montando ela. Você vê que ela é modelada, tudo direitinho, mas era feito no tempo do sacrifício mesmo. A Fortaleza de Santa Cruz é uma joia da arquitetura brasileira e da arquitetura mundial. Nós temos elementos únicos de arquitetura nas construções em abóbada de berço e as junções das abóbadas, que só existem aqui na Fortaleza de Santa Cruz. Percebam a simetria das casas-matas. As casas-matas, elas são simétricas. Observem a construção. Nós temos essas pedras cortadas, numeradas e encaixadas umas sobre as outras. E nós estamos abaixo de toneladas e toneladas de rocha. São elementos da arquitetura nacional, verdadeiros tesouros da nossa arquitetura. Desde o século XVI, a Fortaleza de Santa Cruz tem as prisões que nós chamamos de prisões do passado. Tem umas prisões que vão diminuindo de tamanho, uma curva que tem ali, e ali ficava preso, os presos ficavam ali. Nós observamos que elas têm tamanhos diferentes. Por quê? Foi aproveitado o próprio terreno. As maiores celas são as celas construídas na maior depressão e essas menores celas, onde o preso não conseguia ficar de pé. Quanto menor a cela, maior o delito do indivíduo encarcerado ali, em tese, né? Celas solitárias de variados tamanhos, né? Interessante mencionar que no fundo de cada uma das celas nós temos uma estrutura chamada de comua, onde o preso fazia sua necessidade fisiológica. Elas foram utilizadas para piratas e corsários que invadiam o Brasil. Posteriormente, a Fortaleza de Santa Cruz, em várias épocas da história, foi utilizada como prisão. Santa Cruz, por ser maior, recebeu gente de maior categoria. Até JK esteve preso lá.
e até o Darcy Ribeiro. Vários elementos que passaram pela história do nosso país, como José Bonifácio, Juarez Távora, Alcides Teixeira, Brigadeiro Eduardo Gomes, Plínio Salgado, estiveram presos na Fortaleza de Santa Cruz. Aquele pinga-pinga ali é uma água que até hoje as pessoas não conseguiram identificar de onde vem aquela água. Porque seja verão, seja inverno, ela está sempre na mesma, pingando aquela água ali. Eu lembro que uma vez eu estava pescando ali perto e a pessoa falava muito que via as coisas ali. Eu não sei, tá vendo? Aquele negócio, como a gente disse, o medo faz a situação. Eu estava pescando, enquanto eu estava olhando para frente, estava tudo bem. Uma hora me deu uma força maior do que a minha e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, a impressão que eu tive é que eu vi passar uma pessoa por detrás de mim. Só não via a cabeça, vi só aquele corpo e era uma farda. Eu falei, aí, pô, me apavorei. Vazei direto, subi essa escada aqui. Aí cheguei lá em cima, ainda convidei os soldados para vir comigo cá embaixo, que ninguém queria vir. Não vou lá não. Já no contexto do século XIX, a Fortaleza de Santa Cruz, ela participa efetivamente da Revolta da Armada, no finalzinho do século XIX, 1893, 1894. Foi uma revolta que, na verdade, iniciada pelo vice-almirante Custódio José de Melo, que sublevou uma parte considerável da Armada Brasileira, da Marinha do Brasil, contra o governo Floriano Peixoto. E justamente a Fortaleza de Santa Cruz adotou uma postura legalista, ou seja, florianista, para combater os revoltosos, justamente, que haviam se sublevado na esquadra, né? Então, a artilharia de Santa Cruz foi utilizada fortemente para combater justamente a artilharia naval dos encouraçados. Por exemplo, o encouraçado Aquidauã vai ser atingido, vai ser, de certa maneira, intimidado pela artilharia de Santa Cruz. No início da República, em 1922, atuou na questão do 18 do Forte. Foi uma revolta tenentista importante, né? No bojo justamente desse movimento, né? Dentro de uma perspectiva justamente de participação das camadas médias urbanas, simbolizadas pelos tenentes, num processo de modernização da política e do ponto de vista socioeconômico no Brasil. O movimento tenentista, de certa maneira, vai acabar apoiando a própria Revolução de 30, né? A Revolução de 30 é, de certa maneira, filha, né? O resultante de uma mobilização dos tenentes também, não somente, mas também, né? No caso, a artilharia de Santa Cruz foi utilizada para bombardeamento do Forte de Copacabana, onde atualmente está o Museu Histórico do Exército, né? Que efetivamente foi o núcleo da rebelião que passou para a história dramaticamente como o episódio dos 18 do Forte. No ano de 1955, o último tiro da Fortaleza de Santa Cruz, já no ocaso das fortificações, quando as aeronaves já se tornam equipamento de guerra e uma posição fixa de artilharia perde a sua eficácia. Pelas crônicas militares e pelas pesquisas históricas mais recentes, a Fortaleza de Santa Cruz teria disparado o seu último tiro no dia 11 de novembro de 1955, durante um episódio chamado A Novembrada, que na verdade foi efetivamente um movimento de garantia da posse do presidente da República, na época eleito, em 1955, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nós estamos vivendo aquele contexto onde acontece o suicídio de Getúlio Vargas e, na cadeia sucessória, assume o vice-presidente Café Filho, que tem um problema de saúde em 1955, sendo sucedido por Carlos Luz. É um contexto político onde aconteceu a eleição de Juscelino Kubitschek e algumas forças políticas não desejavam que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência da República em 1956. Nesse contexto, Carlos Luz embarca num cruzador da Marinha Brasileira, chamado Cruzador Almirante Tamandaré, e passa pela entrada da Baía de Guanabara. O ministro da Guerra, Marechal Teixeira Lott, determina que as fortificações façam tiros de advertência
nessa embarcação. Então, Carlos Luz retorna, e aí a história do Brasil conta que Juscelino Kubitschek, no ano de 1956, assume a presidência da República. Graças a Deus, a gente aqui eu, minha esposa, a gente tinha um soldado com um filho. A gente dividia a comida, dividia o pão. Né? Fim de ano, assim, o soldado estava, às vezes, sem a ceia, a gente dividia a nossa ceia com eles. E a gente formou uma família, uma vida tranquila, graças a Deus. Até hoje, a gente ainda colhe muitos frutos daquele tempo que a gente passou aqui. Ninguém mais pensa em defender uma cidade com fortes. Eles representam um momento da história do Brasil muito importante, devem ser preservados, devem ser visitados, devem ser conhecidos, devem ser usados, quer como escola, quer como quartel. Basicamente é uma referência para o turismo, uma referência para o patrimônio histórico, não apenas da região da Baía da Guanabara, mas para a arquitetura militar da América Portuguesa como um todo. É uma referência importante que merece ser visitada. Estar nessa fortificação é viver a história do nosso país. Protagonista desde a época da colônia, Império e República, viver a Fortaleza de Santa Cruz, visitar a Fortaleza de Santa Cruz é viver a história do nosso país.